boa tarde a todas e todos. Esta é mais uma live do Núcleo Rosa Luxemburgo de Maricá e hoje o tema é a insustentabilidade ambiental em Maricá. Bom, acho que nenhum tema foi mais pertinente e interessante para que a gente estivesse discutindo não só a cidade de Maricá, mas também esse Brasil em chamas, né? Eu sempre começo os meus textos falando o seguinte, né? Brasil 2020, como um Brasil distópico, né? Nem os nossos piores pesadelos a gente podia imaginar que até quando o capital estivesse apresentando um discurso de sustentabilidade, né, que todo o mundo estaria pensando com as contradições que o capital coloca na natureza, né, no aquecimento global, que o Brasil conseguiria estar na contramão de todo esse processo. Na verdade, a gente sabia, né, gente? O Bolsonaro nunca escondeu que não era feita essa comercialização das nossas riquezas naturais. Ele nunca falou que não faria, muito pelo contrário. Ele sempre se colocou à disposição do imperialismo estadunidense, né? Falando de uma forma mais difícil, ou seja, não é à toa que temos elementos norte-americanos aqui nesse momento discutindo a questão das queimadas do Pantanal, mas, por outro lado, a gente presencia também a própria depredação e degradação do meio ambiente nos moldes do século XVIII e XIX. Né? A gente nunca pensou que queimadas para colocar pasto voltariam com tamanha intensidade. De outra forma, a gente está percebendo uma negociação da exploração irrestrita das nossas águas, das nossas preciosas águas, né? A gente está percebendo, perplexos em sua maioria, mas nem todos, alguns indignados, outros nem tanto, né? Cenas e negação do desastre. O negacionismo científico também se aproxima da perspectiva da negação do desastre. Vimos aí o presidente arremetendo um avião após ter negado a intensidade das queimadas no Pantanal. Bom, são questões que, embora intensas, não são inéditas. Não podemos dizer que é uma questão nova a degradação da natureza. Mas a intensidade que está se dando agora, nunca vimos. Contudo, elas não são específicas de regiões como o Centro-Oeste ou mesmo a Amazônia. Se a gente for pensar cidades e estados, a própria relação com o conceito de cidade ganha contornos degradantes da natureza. Maricá, que é a cidade a qual nós estamos discutindo aqui hoje, tem a oportunidade de pensar uma cidade diferente. Mas não é o que a gente tem visto. O que a gente tem visto também é que ocorre um processo de especulação imobiliária, de má utilização dos espaços naturais, de uma relação predatória e degradante com a natureza. Só que Maricá tem a oportunidade de pensar uma cidade diferente. E essa live é muito importante, muito importante. A gente precisa pensar numa cidade que garanta essa natureza maravilhosa, a qual muitos de nós, eu em particular, vim em busca dessa natureza maravilhosa para viver nessa cidade. E nesses últimos 5 anos que eu moro aqui, eu já tenho visto muita degradação. E é com esta indignação que eu vou trazer a pergunta motivadora para o nosso debate de hoje. Bom, nesta última quarta-feira, dia 16, a Câmara Municipal de Maricá aprovou um projeto de lei que permite a ocupação do solo da Restinga maricaense. Este é mais um passo na realização de um projeto que parece ter sido sonho da atual gestão, e sabemos que de muitos investidores. Há muito tempo, a criação de um hotel de luxo, né, é uma questão que a gente não consegue perceber, mas continuando. Um hotel de luxo com um pequeno apêndice eco em seu nome em uma área de proteção ambiental. Além de afetar inúmeras espécies naturais que dependem do bioma da Restinga, o projeto de hotel ameaça diretamente a subsistência e a continuidade da comunidade de pescadores de Zacarias,
cuja sede da associação foi recentemente tombada como patrimônio histórico. Esse, no entanto, é apenas mais um capítulo localizado de uma história que vem se desenvolvendo, ao menos pelos últimos 5 séculos. A fornalha do progresso depende da destruição e fagocitação constantes de riqueza biológica, recursos naturais e modos de vida tradicionais para manter o seu movimento. Seu interesse social, aliás, parece sempre se restringir à própria palavra progresso, já que na prática, como exemplo de outros megaprojetos nos mostram, a população local termina apenas com os resíduos descartados, solo degradado, ecossistemas rompidos, empobrecimento natural e econômico. Ainda assim, diversos setores da direita e da esquerda continuam constantemente reproduzindo a falácia do sacrifício necessário e do futuro inevitável, empilhando destroços sobre destroços em uma profecia autorrealizável, retirada diretamente das piores distopias. Querem nos convencer de que as relações tradicionais, os modos de vida locais integrados e o respeito à atenção pela biodiversidade são sinônimos de atraso, pedras que atravancam o caminho de um desenvolvimento único e transcendentalmente definido de antemão, transformar a Terra em uma imensa fábrica e todas as populações humanas em classe trabalhadora, massificada, desprovida até mesmo da qualidade do ar e da água que necessitam para viver. Dentro deste discurso, dessa fala, quais são as alternativas que podemos e devemos desenvolver a essa visão única de progresso? E quais são os desafios e os possíveis caminhos para lidar com as diversas contradições entre a luta por melhores condições de vida e defesa ambiental? Para discutir essa densa questão, eu convido Eduardo Tavares, que é professor de Geografia da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, morador de Maricá há 34 anos. Ele tem mestrado em Geografia pela UERJ-FFP e pesquisa no campo dos conflitos ambientais. Contribui com movimentos e organizações em defesa do meio ambiente em Maricá e é membro do PSOL de Maricá desde 2016. Flávia Lanari, ambientalista, e participou da criação do movimento Lagoa em Pânico em 1999 e 2000. Em 2001, o movimento foi convidado a fazer parte da APALMA, Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá, e participa também do movimento Pró-Restinga e do SOS Jaconé. Não pela APALMA, em que é presidente, mas a sua atuação mais incisiva se localiza em relação à questão da água, sobretudo no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e o Subcomitê do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina, que faz parte do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, sem contar suas grandes lutas icônicas pela preservação da Restinga de Maricá e contra o Porto de Jaconé. Gente, vocês são tão ricos que o lápis de vocês até enrola a gente de fazer a leitura. Desirê Freire, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Formação de Professores, do Departamento de Geografia. Possui graduação em Geografia, licenciatura pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Geografia da Universidade também Federal Fluminense, além de graduação, faz parte do corpo docente do curso de pós-graduação Dinâmicas Urbano-Ambientais. Bom, gestão de território. Tem experiência na área de geografia urbano-ambiental e atua principalmente com dinâmica interurbana, conflitos socioambientais. Destaque para sua dissertação de mestrado, onde analisou o lugar das classes médias em Maricá. Médicas foi ótimo. Sérgio Ricardo Verde Potiguara, ecologista, gestor ambiental, produtor cultural, membro fundador do Movimento Bahia Viva e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, é membro suplente do Conselho Estadual de Direitos Indígenas, foi membro titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente, dos comitês de bacias hidrográficas do Rio Guandu e da Baía de Guanabara,
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, atuou também como subsecretária de Meio Ambiente na Prefeitura de Nova Iguaçu, coordenador das redes de lonas culturais da Secretaria Municipal de Cultura na cidade do Rio de Janeiro, é professor convidado do curso de Pedagogia das Águas em Movimento pela Fiocruz e do Movimento dos Atingidos por Barragens no município de Cachoeira de Macacu. Bom, ainda temos o Gabriel Claveria, que é professor da rede pública estadual e municipal de Maricá e pré-candidato a vereador. Bom, gente, a gente vai fazer mais ou menos 3 blocos. O primeiro bloco com 10 minutos para as exposições de vocês, eu vou apresentar a ordem. O segundo bloco para as respostas e o terceiro bloco para as considerações finais. Segundo a nossa ordem pré-combinada, a primeira a falar é a Desirê, seguida da Flávia, do Gabriel, do Eduardo e finalizando com o nosso querido Sérgio. Desirê, palavra com você, querida. Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui. Gostaria de complementar, né, que eu também faço parte do movimento Pró-Restinga, e esse movimento ele atua junto também com a Associação de Pescadores de Zacarias, isso desde 2006, desde o final de 2006. A Associação A Palma também integra esse grupo, tá? Esse grupo. E, além disso, tem também um fórum de pesquisadores da Restinga de Maricá, que se compõe por professores, pesquisadores, estudantes das diferentes universidades, que forma também um grupo, né, que atua em defesa da Restinga e também, né, desse povoado do litoral de Maricá, que está presente ali quer dizer, foi registrado ali em 1797, então, desde o final do século XVIII. Então, quer dizer, na verdade, a gente integra assim uma rede, né? Uma rede. E eu particularmente, assim, eu atuo bastante junto dar apoio à Clapez, né? Da Clapez junto às reuniões, né? E vários fóruns que são que é necessário que eles tenham algum tipo de suporte, tá? Então, primeiro, essa questão, são várias questões que foram colocadas, né? O tema é extremamente complexo, tá? Isso que foi colocado aqui inicialmente, essa situação que está acontecendo agora na Amazônia, que está acontecendo também na região do Pantanal, esse ápice dos acontecimentos com esse governo, né, com o governo Bolsonaro, eu enxergo, na verdade, como sendo resultado de um longo processo, né? Não foi uma coisa que agora as coisas estão horríveis, né, gente? Na verdade, é a representação de um conjunto de interesses de donos de terras, de empresários, né, que querem isso mesmo, querem acabar com as áreas, com os ecossistemas presentes, querem acabar com as áreas, assim, os ecossistemas remanescentes, querem acabar com as áreas de reservas indígenas, né? Querem acabar com as áreas de mananciais, para quê? Para expandir a soja, expandir a área do gado, expandir áreas de mineração, né? Então, ora a gente nota na história do Brasil esse processo de forma mais intensa e de uma forma menos intensa, tá? Então, o que acontece, de uma maneira geral, são práticas com um pensamento colonial, né? Essa elite que a gente tem, econômica e política, tem um pensamento colonial, se pensa de uma forma, se vê o Brasil, né? Enxerga o Brasil de uma forma subordinada, não há um sentimento de patrimônio, né? Não enxerga o ecossistema, as comunidades tradicionais como patrimônio nacionais, não. Né? E sim como obstáculos a serem retirados, né? Obstáculos a serem exterminados para que haja o quê? A expansão de áreas de soja e outras atividades para exportação, né? Ou então para atividades aqui internas, mas também com know-how externo. Tá? Então, quer dizer, pensar, isso que foi colocado, né? As alternativas, a primeira coisa que tem para fazer para pensar alternativa
é fazer uma reflexão acerca desse pensamento dominante, é um pensamento que ele está aí, né? Boa parte da população brasileira, uma parte menor, né? Cerca de 30%, eles aprovam esse tipo de prática, né? E aprovam também o quê? A solução pela violência, né? Esse capitalismo à bala. E também um capitalismo da exceção, um capitalismo onde onde as leis elas não precisam ser cumpridas. Alguns cumprem as leis, mas quando tem interesses econômicos aí mais poderosos, de petroleiras, de mineração, do agronegócio, aí as leis não precisam ser cumpridas, né? Então, quer dizer, realmente a gente está vivendo, né, um regime de exceção, um capitalismo à bala, né, um capitalismo na base da violência. Né? Então, o tempo inteiro a gente está observando soluções pela violência. Então, o que acontece em Maricá é uma expressão disso. Né? É uma expressão disso. Tem 2 casos que eu consegui acompanhar um pouco mais, que é a questão do resort na Restinga, a implantação do resort na Restinga, e lateralmente ali o porto. Né? Eu participei assim, de algumas coisas em relação ao porto, participei daquele filme Beach Rock em Chamas, né? Uma participação um pouquinho lateral, mas eu realmente fiquei mergulhada na causa da defesa da Restinga de Maricá e dos pescadores de Zacarias. Eu enxergo como uma expressão do que está acontecendo no Brasil agora, né? Que é o quê? Né? O que tem de uma maneira geral? Eu não quero começar lá desde do século XIX, porque não tem tempo para isso. Mas vamos falar assim, meados dos anos 2000, né? Aconteceu o quê? A descoberta do petróleo no litoral de Maricá e também o anúncio da implantação do Colperge em Itaboraí, certo? Então, entre o poço de petróleo e um imenso complexo petroquímico, um projeto gigantesco, no meio do caminho, né? No litoral, tem o quê? Tem o município de Maricá. Então, em meados dos anos 2000, Maricá passa, então, a ter um novo tipo de inserção na região metropolitana. Então, Maricá já era um município turístico, Maricá já era um município que abrigava uma mão de obra metropolitana, ele passa, então, a ser um locus, né, de uma fronteira de expansão no grande capital. Tá? Então, do grande capital imobiliário, então você teve aqui, né, desembarcou em Maricá o grande capital espanhol, o grande capital português, né? No setor imobiliário também um capital paulista, mas com recursos americanos. Né? Então, um grande capital de desembarque e também um grande capital na área portuária, aquela região de Jaconela foi vendida para a empresa grega, né? Outras empresas, até que acabou num pool de empresa brasileira, certo? Mas assim, viveu uma situação inédita, né? Essa inserção de Maricá dentro de um contexto metropolitano, só que urbano, industrial e, sobretudo, petrolífero, tá? Petrolífero. Então, você teve assim passou a ser uma área com muitos empreendimentos e um litoral em disputa, né? Só que não é um litoral vazio, é um litoral já ocupado, tá? Então, tem isso que eu gostaria de comentar, colocando um pouco desse contexto mais geral. Então, falando um pouquinho agora da questão da área da Restinga, tá? Da área da Restinga, que tem ali um projeto, né, de implantação de um projeto imobiliário, né, antes de ser algum projeto turístico, ele é, antes de tudo, um projeto imobiliário. Então, a Fazenda São Bento da Lagoa, que é a área da Restinga, ela é resquício da grande Fazenda Maricá, que era a área dos beneditinos. Em 2005, essa área foi comprada por um grupo espanhol, Luso Espanhol. Tá? Só que essa área, ela é uma área de preservação ambiental. Tá?
essa situação dessa área, ela foi resultado de lutas nos anos 70 e nos anos 80 contra a urbanização, tá? Muitos ambientalistas e membros de governo queriam que essa área fosse uma reserva biológica, tá? E para ser uma reserva biológica, teria que indenizar o proprietário. O governo Brizola fez o quê? Olha, a gente cria, então, uma área de proteção ambiental, ela continua sendo uma propriedade privada, mas a legislação não vai permitir que se construa nada. E ela ficou assim. Ela permaneceu como propriedade privada, tá? Mas com uma legislação que proibia o uso urbano ali. Tá? Então, em 2005, essa área foi comprada nessa condição, uma propriedade privada, com amarras no que diz respeito ao uso do solo. Então, o governo Sérgio Cabral fez o quê? Baixou um decreto, tá? Que é o decreto estadual 41048, em 2007, permitindo, com o zoneamento, permitindo, então, o uso urbano dessa área. Tá? Em 2010, uma lei municipal, que é a Lei 2331, foi uma lei também que permitiu o uso urbano, tá certo? Eu gostaria de mostrar um mapa desse zoneamento, mas eu acho que meu tempo está acabando, não é isso? Ou eu tenho mais um tempinho? Eu posso, pelo menos... Mais um minutinho. Tá, então eu vou mostrar o mapa. Mostra o mapa. Tá, vou mostrar o mapa aqui. Se eu consigo. Eu consegui, só um minutinho, gente. Eu consegui testar aqui, mas eu não sei se eu estou conseguindo. Se não conseguir agora, Desirê, no próximo bloco você mostra, pode ser? Pode ser. Então, perfeito. Tá bom. Obrigada, Desirê. Tá bom. Então, agora a gente conta com a fala da Flávia, para complementar, para abrilhantar um pouco mais o nosso debate. A Flávia está sem imagem, mas a gente vai ouvi-la com atenção. Tá bom, gente? Manda ver, Flávia. Flávia? Tem que abrir o... Abre o microfone, Flávia. Eu sempre faço isso, eu esqueço. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Isso que a Deise falou sobre falta, o pouco caso com o nosso patrimônio, exatamente o significado disso, a palavra que é ambientalista. A sociedade civil, quando corre atrás dos problemas ambientais e as lutas ambientais, na verdade, ela está correndo atrás do nosso patrimônio, principalmente natural, né? E aí envolve desde fauna e flora, ecossistema como uma restinga, quanto T-Rocks, lá em Jaconé, no lugar do porto. E em Maricá é uma coisa complicada, porque o povo quer tudo ao mesmo tempo agora, né? A prefeitura, ao mesmo tempo que quer um desenvolvimento desembestado e fica apontando para a gente, falando que nós não queremos desenvolvimento predatório, né? Por outro, correm atrás, eu não sei que título de turismo, e aí tem a cara de pau de divulgar uma foto da praia de Jaconé, que seria completamente arrasada, né, com a coisa do porto, para falar da praia paradisíaca, do porquê que Maricá merece ser um lugar de turismo up, né? Assim, um hotspot
digamos assim. Eles não sabem o que eles querem tudo, mas não é assim, né? Querem tudo num lugar em que muita coisa já foi para o beleléu, né? Eles poderiam pensar turismo, tudo bem. Para começar, nós não temos água nem tratamento de esgoto aqui para a população, né? Poucos têm acesso à água tratada da SEDAI. Agora está vindo importada para Itaipuaçu, e a SEDAI terminou a obra do Maeta lá no 2º distrito, lá no Bananal, mas que vai alcançar poucas pessoas. Tem promessa de Tanguá também trazer água que não vai alcançar todo mundo. Projetos de tratamento de esgoto, até hoje, também são promessas, né? Assim como a adutora de Tanguá para trazer água virou promessa, que tem o marco do saneamento, tem embolado um pouco essa situação, mas não importa, você não vê nada palpável realmente acontecendo. Assim. Tudo está em fase de projeto, está em fase de plano, a Sanemar já existe há 1 ano e meio, né? E até agora, há 1 ano e meio, eu acho que é 2 anos e meio. 1 ano e meio é a nova diretoria, que, aliás, toda da cidade. Né? A Sanemar, a direção dela é posta por ex-sedaianos, então a gente fica assim, me preocupa porque você por quê, né? SEDAI não é exatamente um bom exemplo de gestão e de trabalho, vide o Guandu lá, as coisas todas, onde tratam no Maeta aquele esgoto que é lançado na captação. E aqui nós não temos água, as pessoas bebem água de poços que são tratados pelo esgoto que não é tratado, né? Esgoto que é lançado na rede pluvial e que vai dar nas nossas lagoas. Tem projeto Navegar, eu fico em pânico com o projeto Navegar, porque ali, aquele lugar ali do Boqueirão, é um lugar que sempre foi muito contaminado, mal cheiroso, né? Então, assim, é perigoso, eu imagino, para alunos, professores, para todo mundo. E eu não sei. Eu não sei como é que funciona a cabeça dessas pessoas que estão aí, vai ser muito bom. E você vê, a gente está falando aqui de um partido de centro-esquerda, né? Porque o PT é brabo, mas não é. Mas não faz tão diferente assim. Tem algumas ações em meio ambiente, mas que se esvaem perto do rolo compressor do movimento predatório daqui, né? Nós temos, não temos rios, riachos e córregos, que a maioria das nascentes estão em unidade de conservação municipal. Quando elas chegam na mancha urbana, nos lugares onde começam os bairros e tal, viram valões, todos eles, né? Viram valões de esgoto e são esses valões que desembocam no nosso sistema lagunar. Como é que você vai pensar em turismo? Como é que você vai pensar em grandes empreendimentos como resort, porto, sem água? De Jaconé, apesar de não estar na região hidrográfica da Baía de Guanabara, está em outro comitê, o Lago São João, lá também não tem água, a água de Juturnaíba não chega. Né? A Jaconé saquaremense, a parte de Jaconé de Saquarema, está começando a receber água do Rio Roncador, lá de Sampaio, que é um riacho também, entendeu? Riando, as cachoeiras secando, isso já tem um tempo, não só lá para Itaipu também acontece isso, lá no Engenho do Mato. E uma vez eu fui numa reunião, eu estou vendo parecendo com calha de um riacho, alguma coisa, eu fui perguntar lá no Quilombo do Grotão. E eu fui perguntar, isso aqui era calha de rio? Era, secou. O rio abastecia, não sei se um posto de saúde ou uma escola, até uns anos antes,
isso já faz anos, então, há uns 20 anos atrás, e a gente secou. E olha, Tiririca ali tá linda, maravilhosa, entendeu? Poços fundos sendo furados, e as pessoas não são todas que vão buscar outorga, né? Então, você não tem noção, você não tem controle de quanto você está tirando do. Aqui não é exatamente são fraturas que tem, né? E até esses profundos já estão precisando aumentar a profundidade deles, porque eles não estão dando conta. Fica 20 dias sem chuva, os poços, neguinho só tira de caçamba, porque senão entope o negócio lá da bomba. Eu não sei. E aí vem resort, querem botar um campo de golfe, na quantidade de herbicidas, de venenos que não jogariam lá e que não afetaria nosso sistema lagunar, principalmente a Lagoa Grande, né? A Lagoa de Maricá. Aquele porto que está na boca do canal lá de Ponta Negra, de Guarapina, quer dizer, que pode afetar em qualquer acidente que, obviamente, existirá, caso aquele porto consiga. Graças a Deus, esses empreendimentos estão oficializados e com liminares impedindo continuação, então eles podem fazer a lei que quiserem, enquanto a nossa liminar estiver de pé, é proibido qualquer obra em ação na Restinga e lá também na Jaconé, em outra ação. Então a gente luta dando murro em ponta de faca, né? E as pessoas não têm noção. Você assim, muito besta de ver como os gestores pensam ou não pensam a cidade. Não é só a cidade, não é só rua, não é só. A Maricá está impermeabilizando seu solo, né? Asfaltando, tinha lugares que eram paralelepípedo, asfaltaram também. Poxa, mas o paralelepípedo, a gente já lutou tanto pela permanência dele, porque ele não impermeabiliza, né? É um lugar em que a cidade fica no mesmo nível da lagoa, então qualquer enchentezinha afeta o centro da cidade, principalmente alguns bairros, né, que ficam na beira das lagoas. Quer dizer, você vê, para todo lado que se olha, se vê coisas doidas sendo feitas, pouco caso com o meio ambiente, de modo geral, um turismo rural que poderia ser incentivado. A maioria das fazendas históricas já foi abaixo e viraram condomínios, né? E traz mais pessoas, A cidade não tem estrutura, não tem. E se secarem os rios, vira deserto, bicho. Saca? Aí não vai ser, você não vai sustentar. Que turismo você vai sustentar? Que indústria? O que você vai conseguir sustentar numa seca? Nada. Era isso. Passo a palavra. Obrigada, Flávia. A questão que a Flávia Desirê elas trazem é interessante, porque eu me recordo que nós temos um canal de comunicação com a população, que é o Diálogos de Maricá, já estou fazendo a propaganda, né? Acontece às quintas-feiras, às 19 horas, e lá muitas pessoas surgiram com questões do cotidiano, dentre as quais a questão da Enel, né? A Enel e essa distribuição de luz, né? Que acontece, esse serviço prestado pela Enel, ou Enel, como Claveria sempre me corrige, em Maricá. E aí surgiu, durante esse debate, a questão
da exploração, né, da especulação imobiliária que acontece em Maricá. E é impressionante como a gente percebe que ela tem algumas características que são acompanhadas disso que um pouco que a Flávia falou, que é a questão do asfalto. Ora, eu moro em Noã. O que eu posso perceber em Noã? Eu moro, inclusive, em frente à Pedra de Noã e explico por que eu estou dizendo isso. Bom, a maioria das casas aqui ainda são fossa. Não tem um regime de esgotamento adequado, que de vez em quando, uma vez ou outra, quase sempre, tendo em vista que as chuvas aqui são bastante intensas, né? Eu não morava aqui, então percebo essa diferença. Há o extravasamento de água. A única estrutura que tem corretamente feita ainda, com todos os problemas, é a BR, né? Ela tem o escoamento, só que ela fica mais alto que o nível da rua, o que causa uma inundação. Ok. Ok, não, ruim. E aí se fala muito sobre o Maricá turístico, sem pensar numa preservação dessa natureza, sem pensar que pensar asfalto é pensar esgotamento, e pensar esgotamento, distribuição de água. Por que eu falei da Enel? Porque se não se pensa distribuição adequada de luz, frente à especulação imobiliária, imagine esgotamento e água. Né? A gente teve um debate, em certo momento também, no Diálogo de Maricá, sobre uma possível criação de uma empresa pública de água nos moldes do Águas de Niterói. E se isso seria bom ou ruim, a questão da SEDAI, né? Da defesa da SEDAI, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Bom, morando aqui em Noã, em frente à Pedra de Noã, e conversando com alguns vizinhos, não sei se vocês sabem dessa informação, que o condomínio Alphaville 2 foi interditado pela Defesa Civil. Né? O Alphaville ele vai desde o quilômetro 15 até o quilômetro 16, onde eu moro. Daqui a gente vê a Pedra de Noã. Tem até o número do auto de interdição, se alguém estiver assistindo e quiser, eu passo isso para vocês, falo em algum momento. Mas a questão toda é a seguinte, se vocês passarem em frente à Pedra de Noã, tem o que um amigo meu já falou que é uma verruga, que é uma pedra solta na Pedra de Noã. Eu sempre falo da Pedra de Noã, da imponência dela, tem uma verruga solta, e é por conta dessa pedra que tem risco de deslizamento que o condomínio Alphaville 2 foi interditado pela Defesa Civil. Segundo as falas dos vizinhos, o condomínio Alphaville já sabia dessa informação, e mesmo assim vendeu os terrenos, e está acontecendo diversos processos em que as pessoas, algumas, insistem em ocupar os terrenos comprados, e outras querem o dinheiro de volta. Já foi avaliado o estudo de impacto ambiental, tem laudo, tem tudo na Defesa Civil. E aí, segundo consta, não só de informações técnicas, como dos próprios moradores, o impacto da pedreira SPAR, né? Aquela pedreira que, quando a gente vai em direção a São Gonçalo e Rio, a gente vê aquela pedreira. Eu confesso que eu moro aqui há 5 anos, e quando eu cheguei era bem menos degradada. Se você vai no site da pedreira SPAR, da mineradora SPAR, eles dizem que cuidam do reflorestamento. Mas o que eu vou dizer enquanto moradora de Noã? Eu sinto os tremores, eu sinto o impacto, e segundo esses laudos e estudos, talvez essa laje de pedras, que vai desde a pedreira SPAR, tenha tido influência nesse deslizamento da Pedra de Noã. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que existe uma ligação inequívoca entre você pensar o crescimento de uma cidade, a questão da ocupação da área verde, e aí a gente não pode deixar de entender a Pedreira SPAR como fornece material de construção. A construção civil é muito forte em Maricá, e a gente agora tem um impacto visível. Uma pedra pode de um monumento por conta de uma má utilização da região. Então, só para poder provocar um pouco mais como pensar essa cidade é necessário. E falando isso, eu passo para mais um morador de Noã, que é o Gabriel Claveria, para ele fazer as considerações dele. Vai, Claveria. Olá, boa tarde a todas e todos. Realmente, eu moro aqui no Noã, inclusive moro bem próximo da pedreira aqui. Sinto os tremores aqui diariamente, 2 vezes por dia, inclusive, treme mesmo, da casa treme. Né? Esses impactos, e aqui em casa, assim, não é tão perto, eu imagino até quem mora
mais próximo, né? E aí, entrando justamente nisso, até, enfim, a gente vê essa mineradora, ela é antiga aqui em operação nessa região, ela tem décadas já de atuação, né? E ela funciona a pleno vapor, né? Sem que haja, enfim, ela tem as licenças para funcionar, ela tem, até onde eu sei, ela tem toda a parte assim burocrática de licenças ambientais para funcionar, mas enfim, até o relato que a Janice colocou, né? Enfim, não está cumprindo integralmente o papel dela, né? Na questão da preservação, na questão da manutenção, né? Uma pedra lá que soltou, enfim, essa empresa tem que ser responsabilizada, e aí, né, não está sendo responsabilizada. Enfim, mas entrando um pouco mais em outras questões aí, eu tinha organizado um pouco a fala, como eu sabia que eu ia estar rodeado aqui de especialistas, né, de pessoas que realmente entendem muito do assunto, e essa área não é uma área que eu, né, me debrucei durante muitos anos, como os colegas aqui. Então, eu tentei fazer uma fala um pouco mais na questão que seriam as consequências, né, consequências mais diretas, assim, desses impactos que, por exemplo, a construção desse complexo de resort ali na Restinga, ou um porto de Jaconé, essas construções e outras, né, enfim, outros problemas ambientais aí, que a prefeitura, em conjunto com a Câmara de Vereadores, está achando maravilhoso, né, está achando que isso é aquela coisa do progresso, do desenvolvimentismo, né? Para isso, leva-se em consideração que essas coisas vão alavancar a cidade, vai fazer com que a cidade cresça economicamente, vai fazer com que a cidade progrida, né? E a gente que tem uma visão do todo, a gente vê que essa questão ambiental, ela fica de fora desse pensamento do progresso. É o progresso pelo progresso, né? E esse progresso que é econômico nem para todos, né? Econômico para um pequeno grupo ali, que, sim, vai enriquecer, vai, né, enfim, se dar bem nessa situação toda, e o povo maricaense, de uma maneira geral, vai continuar onde está, ou até em piores situações, principalmente as regiões, de fato, ali afetadas, como a Zacarias, né, como Jaconé, Ponta Negra, e por aí vai, né? E a Prefeitura de Maricá, ela faz um trabalho, inclusive, de apoio a essas construções, né? A gente teve semana passada um projeto de lei que a Prefeitura mandou para a Câmara, justamente para autorizar construções na Restinga, né? A gente sabe que existe uma questão estadual também, né? A Prefeitura não pode simplesmente autorizar a construção ali, porque aquilo ali é uma área estadual, então tem alguns impasses, inclusive isso já está judicializado, a Justiça já está correndo contra isso, mas enfim, a parte da Prefeitura está sendo feita, né? A parte da Prefeitura está liberando essas construções. Eu queria colocar também, que eu acho que é importante, né? Se a gente for fazer um levantamento mais assim, sério, mais estatístico mesmo, eu acredito, pelo que eu converso com as pessoas, pelo que eu vejo de opiniões nas redes sociais e tal, boa parte da população maricaense, não posso dizer que seja a maioria, mas uma parcela significativa da população maricaense, inclusive apoia esses megaprojetos, essas grandes construções. E uma das grandes justificativas é a questão da geração de emprego, né? Saindo um pouco da questão do meio ambiente especificamente, Maricá, um dos principais problemas que nós temos hoje, que aflige boa parte da população maricaense, é a questão do emprego, né? A gente sabe que Maricá não tem uma geração de empregos suficiente para atender a população do seu município, essa população que cresce constantemente, de ano em ano, essa população vem crescendo, e a geração de empregos, a não ser em setores específicos de comércio e serviços, não há um projeto da Prefeitura em fazer uma geração de empregos adequada, né? Então, um grande dilema que a população maricaense se preocupa é com a questão do emprego. Muitas pessoas que moram aqui trabalham em outros municípios vizinhos, ou até municípios que nem vizinhos são, né? Fazem viagens diárias para poder trabalhar. E as pessoas veem, né, nesses projetos como o resort, como o porto e tal, essa possibilidade do emprego perto de casa, né, da geração de emprego para a cidade, até dessa visão do desenvolvimento, sem considerar aí a questão, de fato, ambiental, né? E é importante, na verdade, a Prefeitura tinha que estar fazendo isso, né? Enfim, as pessoas tinham que estar num projeto, num plano mais consciente em relação a ver esse todo, como o meio ambiente impacta toda a cidade, né? A Flávia até colocou, enfim, se os rios secarem, não tem mais nada, não adianta você construir resort, não adianta você construir porto, né? Você não tem água, simplesmente as pessoas não conseguem viver.
né? Então, como que isso é sério, como que isso é impactante, e como que as pessoas não enxergam isso, né? E uma outra questão, indo de fato nessa questão do trabalho, né? Fica a questão, né? Inclusive isso já foi muito falado aqui na cidade de Maricá, que esse trabalho, na verdade, vai ser gerado ali milhares de postos de trabalho nesses megaprojetos, se forem construídos, tomara que não sejam, né? Mas, em grande maioria, são trabalhos qualificados, técnicos, trabalhos que exigem uma formação específica. Quando você vai falar de um resort 5 estrelas, por exemplo, né, essa pessoa que vai trabalhar numa recepção, ela tem que falar 1, 2 línguas estrangeiras, né? Uma pessoa que vai trabalhar num restaurante tem que ter um curso de formação, enfim, tem que ter um curso em hotelaria, em turismo e tal. Será que a população de Maricá tem essa formação? Eu acredito que não. Até porque dentro da cidade de Maricá não tem institutos, né, não tem escolas técnicas que façam esse tipo de formação. Agora tem o IFE, né, que foi construído recentemente, que pode dar algum tipo de formação nesse sentido, mas ainda é muito incipiente, com poucos cursos, com pouca estrutura ainda, né? Enfim, então o que vai acabar acontecendo? Esse povo mariquense vai continuar sem o seu sonhado emprego, né? E aí vai acontecer um processo de migração para a cidade de Maricá, dessa mão de obra qualificada, né, dessa mão de obra técnica, que a população de Maricá poucos devem ter, né? E a gente vai acabar aumentando ainda mais essa população, né, gerando, dentro desses arredores dessas grandes construções, um aumento da urbanização, um aumento das moradias, um aumento... E aí teria que ter um aumento, né, da rede de água, teria que ter um aumento da rede de tratamento de esgoto, teria que ter um aumento da rede de iluminação, teria que ter um aumento na oferta de serviços, enfim, e colégios, e hospitais, e clínicas e tal, e que isso não está muito bem desenhado, isso não está previsto aí nesses grandes projetos. Então, na verdade, a gente tem que ter uma clareza muito grande disso. Além do processo, né, que praticamente que consequência, que é o processo de favelização aos arredores dessas localidades, né, com pessoas que vão tentar ficar por ali, por perto, como meios de sobrevivência, vendendo alguma coisa, fazendo algum tipo de serviço para esses turistas que vão aparecer ali de vez em quando, né, e tal. Então, ainda vai aumentar a questão da degradação da qualidade de vida de algumas pessoas, enfim, subempregos e por aí vai. O que a gente, na verdade, precisa aqui em Maricá, né, claro que é tentar ao máximo lutar para barrar essas grandes construções, para barrar esse grande capital especulativo de empresas internacionais, inclusive, né, como a Desirê colocou, capital espanhol, capital português, capital norte-americano, que estão interessados aqui, né, e com certeza eles não estão interessados em preservar as áreas ambientais, não estão preocupados, de fato, com a qualidade da água, com a qualidade do solo, né, com a qualidade enfim, da qualidade de vida das pessoas que aqui moram. Eles estão preocupados com o seu próprio capital, com a expansão do seu próprio capital, né? Então, as pessoas precisam ter uma consciência de que isso não será benéfico para a população maricaense, para o município de Maricá. Ali até uma notícia esses dias, né, que esses jornais aqui locais também, todos eles idolatram essas grandes construções, e aí estava um jornal lá dizendo que o resort, né, geraria até R$1 bilhão em impostos por ano, né? Só que eles esquecem de falar que, com certeza, desse 1 bilhão, né, a maioria vai para o governo federal, uma parte vai para o governo estadual, e o que fica no município não paga nem o prejuízo ambiental, nem o prejuízo de qualidade de vida, e nem essa necessidade de um aumento da demanda de serviços, e de água, e de luz, e etc., que vai ter que haver na cidade por conta desses impactos, não só ambientais, que é o foco do nosso encontro de hoje, mas também impactos que vão para além da questão ambiental, que está ligado, né, inclusive, com a questão ambiental. Bom, meu tempo já acabou, eu tentei ser o mais sucinto possível, é isso. Obrigada, Claveria. É inevitável a gente comentar, e eu sempre insisto muito nisso, né? Eu sou assistente social de formação, talvez vocês não saibam, trabalho há 11 anos como assistente social no município vizinho, em um município vizinho que tem muita natureza, né? Mas que teve uma tragédia de impactos absurdos em 2010 por conta não só da especulação imobiliária, mas com a utilização de encostas de forma desordenada, que foi a tragédia do Bumba, na qual eu trabalhei. Eu trabalhava no município de Niterói na época, e, na época, inclusive, algumas carreiras políticas foram destruídas por conta de uma tragédia anunciada.
Ou seja, ocuparam aquela região que desabou e matou muitas pessoas. Então, eu insisto, de quem trabalhou a época, de quem percebe que cada vez mais nós estamos num momento que é impossível negar o desastre climático mundial, né? O aquecimento global é uma realidade, que a gente sabe que vai atingir as populações mais pobres primeiro, mas que vai atingir todas as pessoas. Eu lembro que, inclusive, um dos integrantes da família Grael teve sua casa destruída porque ali no bairro de São Francisco, mansões ocupam as encostas. Então, atingiu tanto as pessoas que moravam no Bumba como as pessoas que moravam em mansões em São Francisco. E é impressionante para a gente que tem essa perspectiva ecossocialista, né, essa perspectiva de entender o meio ambiente, nós, como meio ambiente, também não perceber esse problema, porque a gente comentou aqui, eu lembrei agora, vocês falam a questão da poluição. Eu sou uma frequentadora do Recanto. Eu lembro que há 5 anos atrás eu não vi esgoto no canal. E agora, faz tempo que eu não vou à praia, obviamente por conta da pandemia, mas a última vez que eu fui era verão e eu vi bebezinhos, né, sentados ali no canal, onde as mães, com pontos pretos passando, e era esgoto. E as crianças tomando banho dentro do esgoto. Sobretudo quando há aquele fenômeno absurdo que é o recuo do mar, que aquela pedra fica exposta. Aquilo, para mim, foi uma imagem apocalíptica, não sei para vocês, de ver aquele mar recuando. Mas são só comentários. Bom, o próximo aqui, na minha ordem, é o Eduardo. Eduardo Tavares. Saudade de você, Eduardo. Apareça. Inclusive, cortou o cabelo. Mas tudo bem. Vai lá, Eduardo. Manda ver. Olá, olá. Aparecer agora, né, nesse período meio complicado, né? Estou aparecendo por aqui. Bom, primeiramente, aí, boa tarde, né, a todos e todas, né, ao diretório do pessoal Maricá. Queria parabenizar, né, o diretório pela promoção desse debate, né, cumprimentar aí todos os participantes aí da nossa live, né, todos que estão presentes aí, todos que estão nos assistindo, e destacar, né, a importância desse evento para a gente pensar, né, as questões ambientais, né, de grande importância, né, para o nosso município, e fortalecer, né, a luta de caráter socioambiental, né? E aproveitando, né, essa questão, né, eu quero destacar, né, a importância da gente pensar na questão, no termo, né, no uso do termo ambiental. Por quê? Como a Janice acabou de falar, né, não existe uma separação entre natureza e sociedade, né? Nós somos educados, né, desde criança, né, a ver essas coisas como dissociadas, né? Homem, meio ambiente, natureza e sociedade, né? A gente tem uma herança, né, no pensamento cartesiano, positivista, né, que faz com que a gente veja dessa forma, tá? E os conflitos ambientais, né, que é uma temática central para esse debate aqui, eles mostram exatamente como essas coisas são indissociáveis, né? Por quê? O dano ao meio ambiente, o dano ao ecossistema, ele é um dano social, né? Ele não é um dano numa natureza dissociada do homem, né? Ele é um dano para uma população, para uma comunidade que depende daquele meio para sua sobrevivência, né? Os pescadores, comunidades indígenas, pequenos agricultores, né? São alguns exemplos, né? E a gente pode pegar uma série de exemplos, né, que mostram crime ambiental da barragem da Samarco, da Vale, né, ou os vazamentos de petróleo, né, como esses, né, desastres, né, que não são desastres, muitas vezes são uma irresponsabilidade, né, são frutos de negligência e tudo mais, né, eles atingem, né, diretamente aqueles que dependem
das águas e da terra, né, para tirar o seu sustento. Tá? E dentro desse contexto, né, um dos principais símbolos, né, do avanço dessa degradação ambiental, né, que tem como seu motor né, o sistema capitalista, que é dominante, né, no nosso período histórico, né, um dos principais símbolos desse avanço do capitalismo, né, desse avanço da esfera da acumulação capitalista sobre os biomas, sobre os ecossistemas, sobre os territórios tradicionais, né, um dos principais símbolos desse avanço são os grandes projetos de desenvolvimento. Né, esses grandes empreendimentos, né, esses mega projetos também, como a gente também pode chamar, né, e que Maricá tem sido, né, um lugar que está aí no centro, né, do Porto de Jacomé, e o resort, que eu já nem sei mais que nome que tem, né, de tantos nomes que eles já mudaram, né, que é o resort, que antigamente se chamava Fazenda São Bento da Lagoa. Melhorou? Estão ouvindo? O áudio está falhando? Melhorou. Está melhor? Tá, beleza. Então, Maricá, né, ele entra nessa rota desses grandes projetos, que são um símbolo dessa expansão da esfera da acumulação capitalista. Né? O capitalismo, né, ele é um sistema geograficamente expansível, né, que precisa sempre estar ali trazendo novos territórios, incorporando novos territórios na esfera da sua acumulação, né? Aquilo que Marx chamou de acumulação primitiva, né? E que muitos autores vão nos lembrar, né, que essa acumulação ela nem deve ser chamada de primitiva, porque ela está sendo atualizada o tempo inteiro. Né? Então, essa acumulação primitiva ela é praticamente permanente. Né? A gente pode chamar de acumulação por espoliação. Né? Então, o capital ele expropria determinados povos, né, determinados territórios, em função da exploração, do interesse da exploração de recursos ou da implementação de determinados empreendimentos, né, ampliando, né, a sua esfera de acumulação. E a gente tem aí uma série de exemplos para dar a respeito disso. Né? O capital, no nosso atual momento histórico, né, ele é dotado de uma grande capacidade de mobilidade de investimentos, né, dentro de um contexto de desregulação generalizada, tá? Principalmente, né, com a hegemonia do neoliberalismo. Né? Então, dentro desse contexto, né, você vai ter o capital vai ter uma capacidade muito grande de escolha das localizações, né, em função das vantagens oferecidas por cada lugar num determinado momento específico. Tá? Então, o exemplo de Maricá. Tá? Qual o interesse de colocar um porto ali? Né, em função do escoamento da produção do pré-sal, né, que vai atender principalmente as multinacionais, tá? Que nem era nem foi uma questão que a Petrobras tomou à frente para dizer que era de seu interesse, né? Sempre, a Petrobras manteve uma distância desse projeto, nunca se posicionou diretamente que tinha interesse nesse porto em Maricá. Né? É um interesse de empresas privadas que queriam, né, obviamente, se aproveitar dessa vantagem de localização ali, né, para escoamento da produção. Tá? E com a proximidade do Comperj, obviamente, também seria muito mais interessante do ponto de vista, né, de negócios para essas empresas. Né? E a questão do resort, né, que também visa, né, essa proximidade com o Comperj, com um novo perfil turístico que né, trazendo para Maricá, e, nesse caso, uma valorização, né, daquele espaço e um uso completamente diferente, né, que vai ser o quê?
que não vai ser voltado para a população de Maricá, né? E lembrando, né, que é a última faixa da Restinga preservada que a gente tem no município, né? Então, quando eles falam que a ocupação será apenas de 20%, né, apenas 20%, devido ainda a vários erros lá que tem na questão do cálculo da área, né, você vai ter ali 20% da pouca coisa que sobrou de toda a ocupação de loteamentos da Restinga, né, desde Itaipuaçu até Jaconé, né, que é a Restinga, né, que tem mais trabalhos acadêmicos publicados, né, no Rio de Janeiro, né, que tem uma importância ambiental, científica enorme, né? Bom, e diante disso, né, o que a gente vê, né, é que, né, o capital, então, ele tem essa grande capacidade de mobilidade dos investimentos, né, tendo a localização, né, como podendo, né, escolher as localizações de acordo com seus interesses, né, e com o tipo de atividade a ser desenvolvida, né? E aí a gente vai chegar em 3 noções, né, que são importantes para a gente compreender essa dinâmica, esse movimento do capitalismo atual, tá? Essas noções, né, que eu trago aqui para a gente debater, né, são as noções de desigualdade ambiental, injustiça ambiental e racismo ambiental, né? Essas noções, esses conceitos, né, eles nos mostram que a escolha das localizações dos empreendimentos e o tipo de atividade a ser desenvolvida não é algo aleatório, né, e que na grande maioria das vezes, né, determinados os empreendimentos mais poluentes, mais degradantes, mais arriscados, eles são localizados em função, né, de fatores como raça e renda, tá? O conceito de racismo ambiental, por exemplo, ele surgiu nos Estados Unidos, nos anos 70, né, quando um estudo mapeou que os locais de despejo de resíduo tóxico, eles coincidiam com bairros, comunidades de população negra e de minorias étnicas, né? Então, a desigualdade ambiental, ela vai revelar essas questões, né? As atividades poluentes sendo localizadas em áreas de população de baixa renda, né? População com menor poder econômico e político, né? Minorias étnicas, e, por outro lado, né, o capital imobiliário, turístico, vai valorizar determinadas áreas, né, que só poderão ser acessadas por aqueles que podem pagar caro. E aí, eu lembro aqui bem um exemplo do então secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, na época do Cabral, que falou que o porto em Jaconé era uma oportunidade de tirar a atividade de petróleo de Angra, reduzir a utilização do TBIG, né, porque lá é um paraíso, né, tem declaração dele, né, na época no jornal, ou seja, lá tira para não ter nenhum risco de acidente e tal, e Jaconé, se tiver, não tem problema, né? Então, ou seja, reflete um pouco essa visão, né, de que determinadas áreas podem abrigar atividades degradantes, impactantes, arriscadas, e outras devem ser mais valorizadas pelo capital turístico imobiliário, né? E essa injustiça ambiental, essa desigualdade ambiental, ela vai estar presente, por exemplo, na questão do Porto do Açu, São João da Barra, né? Outro exemplo recente, né, que, para quem não tem conhecimento do assunto, eu sugiro que pesquise, né, que foi assim, um processo extremamente violento de desapropriação de agricultores, pequenos agricultores que viviam na Restinga, lá do Açu, né, e foram desapropriados, né, assim, tiveram a sua, né, tiveram a continuidade, né, das suas práticas, né, da sua produção interrompida do dia para a noite, né, por decreto de desapropriação. As terras foram dadas praticamente para o Eike Batista, na época, né, foram extremamente valorizadas, né, e um processo de expropriação extremamente violento, né, no qual
os agricultores foram, muitas vezes, expulsos pela polícia, segurança privada, né? Então, esses exemplos que eu estou trazendo aqui é simplesmente para mostrar o seguinte, tá? O quanto que a luta ambiental ela não está dissociada da luta de classe. Tá? E essa perspectiva que eu acho que é importante para a gente pensar, refletir, né, e ter como referência nas nossas ações. Né? O meio ambiente ele é desigualmente apropriado em função das classes. Né? E a questão ambiental ela é uma questão de classe. Tá? Obrigada, Eduardo. É impressionante porque eu estou lendo muito Silvia Frederici agora, né? Mulheres e Caça às Bruxas, e ela faz justamente esse resgate da acumulação primitiva e como se dá esse processo contínuo de acumulação primitiva que não se localizou só naquele momento em que Marx analisa no capítulo 24 do Capital, livro 1. Né, como isso se dá constantemente nos territórios, e ela localiza essa análise justamente nos países africanos. E como isso impacta em comunidades locais e na condição, e na situação das mulheres, que estão sofrendo os mesmos processos da acumulação primitiva analisada por Marx, como estupros, expropriação de seus territórios, de suas culturas locais. Elas são retiradas, homens e mulheres, mas ela analisa as mulheres, são retiradas do seu território, perdem identidade com sua cultura, libera-se força de trabalho, que acaba sendo deslocada para os grandes centros que não as comportam, e aí, no caso da África, ela analisa que vem organizações não governamentais em apoio, e a gente transportando um pouco isso para cá, eu fico pensando, né? A gente é um aspecto do imperialismo, né? A gente pode entender que está no momento do capitalismo, que é da mundialização do capital, né? do neoliberalismo, todo esse combo, né? Neoliberalismo, enxugar o Estado, e, ao mesmo tempo, as políticas, minha área, políticas focalizadas. É impossível pensar políticas públicas sem pensar elas integradas, né? E aí eu penso, aí você retira, por exemplo, comunidades tradicionais como de Zacarias, que perdem seu sustento, são deslocadas, liberação da força de trabalho, não encontram emprego e vão sobreviver de políticas focais, que são importantes, políticas de renda são importantes, mas elas acabam poderiam estar criando seu sustento, vivendo na sua comunidade, com sua identidade, mas são deslocadas para trabalhos, sobretudo jovens, que não lhes correspondem enquanto cultura, há uma perda de identidade cultural e ficam dependentes de políticas focalizadas de renda, como Bolsa Família, ou até mesmo, arrisco a dizer, o Mumbuca. Então, percebam, de países africanos a Maricá, é um processo de totalidade, né? Que não se esgota, e aí o Eduardo traz esse elemento da gente revisitar, né, e trazer essa leitura de realidade a partir da leitura dos clássicos. Achei muito interessante essa colocação. Bom, por último, mas não menos importante, vai lá, Sérgio, manda ver. Oi, gente, boa tarde. Ainda é boa tarde ainda, né? Bom, quero primeiro agradecer aí o convite do diretório, do pessoal de Maricá, né? Em estar fazendo esse debate no meio de uma pandemia que a gente tem que entender que ela é parte de uma crescente, de um crescente somatório de crises que nós estamos vivendo aí, pelo menos nos últimos 50 anos, crise ambiental, crise hídrica, crise sanitária e agora a questão das mudanças climáticas, né? E, ouvindo vocês, eu fiquei pensando aqui em duas coisas. Uma delas diz respeito a um momento histórico do movimento de esquerda, do movimento, quando, de alguma forma, talvez seja a raiz, né, dessa ideia, desse conceito, que é um conceito força,
que nos movimenta também, que é essa ideia em que há mais de 200 anos atrás houve uma grande divisão do movimento operário, quando um setor dizia o seguinte: olha, o que gera riqueza é o trabalho, é a força do trabalho, é a mão de obra trabalhadora, operária, né? E o Marx e outros diziam o seguinte: não, olha só, o que gera riqueza é o trabalho e a natureza. E me parece que essas palavras elas têm um certo alcance por dias atuais, porque, vejam só, o que está acontecendo no país, né, que não é de agora, como foi falado aqui, nós podemos caracterizar como um progresso destrutivo do capital. Tá? E aí, eu acho que a gente precisa também fazer uma reflexão do nosso campo. Qual essa raiz produtivista, não apenas da direita, a direita brasileira, né, mas também de grande parte da esquerda brasileira. Eu acho que essa reflexão nós temos que fazer. E, a meu ver, eu acho que a gente precisa retomar um debate sobre essa nossa raiz colonial, né? Que, de alguma forma, nós tivemos agora, nos últimos anos, né, governos que, digamos, de uma origem popular, mas que, no entanto, reproduziram no plano, logicamente, com avanços na área social, a própria expansão do ensino universitário, uma grande parte dos jovens, oriundos da classe trabalhadora, conseguiram chegar às universidades. Enfim, nós tivemos alguns direitos, mas o que importa mesmo é que foi mantido, e até mesmo houve uma expansão de uma lógica da economia que o título aqui do nosso debate coloca com muita contundência, que é um desenvolvimentismo predatório. Então, de alguma forma, mesmo o nosso campo, ele está, né, logicamente que tem as exceções, mas ele está vinculado a uma concepção de desenvolvimento econômico que ele tem uma raiz colonialista. E foi isso que aconteceu na última década. Nós reproduzimos o que se chama hoje de neoextrativismo, neocolonialismo, e não foi à toa que o chamado motor da economia brasileira se deu exatamente sob uma expansão ilimitada do agronegócio. Logicamente que aproveitando uma conjuntura internacional, chamado boom das commodities. Então, não há a menor dúvida que, do ponto de vista da estrutura econômica, não houve um enfrentamento, não houve uma sinalização efetiva de mudança de modelo de desenvolvimento. Um exemplo disso foi, por exemplo, a aprovação, já no primeiro ano, da lei dos transgênicos. E nós ouvimos, né, uma série de discursos, inclusive de parlamentares, que diziam que vamos liberar os transgênicos para combater a fome. A gente sabia que era uma grande hipocrisia. Estamos falando aí de uma dependência maior do camponês, do pequeno agricultor, e mesmo de quem tem uma propriedade média do capital internacional. E aí nós temos que entender também, eu acho que aqui foi todos, eu na verdade vou reforçar o que vocês falaram, que capital é esse? Nós estamos falando hoje de uma globalização financeira, em que, em função do avanço tecnológico, as telecomunicações, o corpo trabalhador, ele de alguma forma ele virou algo obsoleto. A expansão do capitalismo depende muito menos de um exército de mão de obra
nas fábricas, etc. e tal, o próprio país, o processo de desindustrialização do país é muito intenso, mesmo nesse período em que se deu esse avanço ilimitado do agronegócio sobre os nossos biomas, não só a Amazônia, mas o Cerrado, a Caatinga, não houve, por exemplo, políticas estruturantes para redirecionar a economia do país. O resultado disso a gente sabe, é o sacrifício dos biomas, o sacrifício aí dos ecossistemas. Então, e aí, nessa globalização financeira, vários companheiros nossos têm debatido essa questão que o Brasil hoje ele é a menina dos olhos da chamada economia verde, né? Que é a financiarização da natureza. E não é à toa que se aprovou durante a pandemia uma lei que eu tenho chamado a atenção dos nossos parlamentares, viu, Janice, que é deseducador para o povo, chama essa lei de marco regulatório do saneamento. Não. O que foi aprovado foi a primeira etapa do chamado mercado das águas. É tanto que o autor, que é o senador Tasso Gereissati, o segundo projeto que está na bica lá para ser aprovado é o que institui de vez o mercado das águas. Foi esse mercado das águas que gerou guerra na Bolívia, no Equador. Nós estamos falando da mercantilização da água. Quando a gente fala aqui desses grandes empreendimentos em Maricá, é exatamente isso. É a financiarização da natureza, através do quê? Apropriação, por exemplo, no caso do resort, Luz Espanhol, o capital internacional tentando se apropriar sobre um extenso território, uma grande riqueza cultural, histórica, biodiversidade. Isso tudo para eles não importa. Quando se fala também do próprio dos outros empreendimentos, o caso do Porto de Jaconé, também é a mesma coisa. É o capital, né, digamos, de olho no Brasil em função dessa nossa mega biodiversidade, o fato do Brasil ter cerca de 20% da água doce do planeta, o fato do Brasil ter um extenso território, ainda florestas, apesar das queimadas e desmatamentos todos que a gente está vendo. Então, inicialmente, eu acho que a gente precisa trazer para o debate do nosso campo o debate da descolonização do pensamento, inclusive do pensamento das esquerdas. Porque muitas vezes a gente percebe, por exemplo, que os mandatos parlamentares e governos reproduzem exatamente essa concepção do que hoje poderia ser chamado neocolonialismo. Eu queria também fazer uma reflexão, isso numa escala, digamos, nacional. Sobre a escala regional, Desirê e os demais companheiros falaram aqui bem, mas o que aconteceu? O que está acontecendo hoje? Basicamente, o Estado de Janeiro resolveu se desenvolver, entre aspas, e gerar emprego, entre aspas, eu vou explicar por que as aspas, através de um modelo de expansão dos seus polos industriais, né, chamado mega empreendimentos, industriais e imobiliários. E isso, de alguma forma, foi falado aqui, a população apoia. A população ela está sendo iludida, enganada pelos grandes meios de comunicação e pelas autoridades locais, do Estado, do governo federal, sobre essa ideia, dessa falácia do emprego, que vai gerar emprego. Foi isso que foi prometido em Santa Cruz, 30 mil empregos, quando trouxeram uma siderúrgica, a TKCSA da Alemanha, para se instalar ali na Baía de Sepetiba, contaminou toda a Bahia. Foi isso que foi prometido com o Comperj, a geração de milhares de empregos. E vejam agora, as próprias pesquisas indicam que há um certo aumento até da popularidade do atual presidente da República, um fascista, autoritário, em função
da renda, dessa renda emergencial de R$600. É exatamente isso. O nosso povo está tão empobrecido, tão sofrido, desemprego estrutural dentro das famílias, que ele, quando sinaliza qualquer coisa que vai gerar emprego, ele acaba, muitas vezes, ou apoiando diretamente, ou ficando, opa, vou ver, quem sabe aqui essa legião de desempregados na minha família consegue uma vaga, um posto de trabalho ali. Então, é uma questão preocupante. Por quê? Porque é uma grosseira manipulação do nosso povo, né? E aí tem a ver também, eu vou aqui me recorrer a alguém que teve um amor muito grande por Maricá, nosso saudoso Darcy Ribeiro, e dizia, né? Negação da educação do povo brasileiro não é erro técnico, é um projeto de dominação. Então, logicamente que todos esses elementos, a classe dominante, o capital, ele se aproveita dessas questões. E isso demonstra muito bem por que a resistência aos mega empreendimentos, e eu aqui eu posso dizer que aí, com Flávia e Desirê, a gente participou do enfrentamento de vários deles, não só em Maricá, e a gente percebe que a adesão da população mais pobre, dos trabalhadores, e inclusive, em muitos casos, das próprias populações tradicionais que teriam como resultado da implantação desses empreendimentos a despossessão do pouco que tem, seja um lote, um barraco, um local na beira do rio para guardar a sua embarcação, foi e tem sido baixa. Tem sido baixa. Logicamente que você tem lideranças aí, notadamente, por exemplo, a comunidade Zacaria, mas isso não se dá de uma forma comum. Grande parte dos pescadores, por exemplo, da Baía de Sepetiba, eu estou falando mais das lideranças, porque acabam reproduzindo, ou mesmo o porto do Barreto, lá em Macaé, teve adesão formal. Por quê? Porque o pescador está tão empobrecido, muitas vezes ele diz, bom, eu já não posso viver da pesca, quem sabe meu filho vai trabalhar lá naquele porto. Nós sabemos que é uma grande ilusão, uma verdadeira falácia, não gera emprego. Né? Não gera emprego. Esse ciclo dos mega empreendimentos industriais não gera emprego. E aí eu quero falar também de uma outra falácia, que tem a ver com... Então, uma das estratégias, digamos, econômicas que foi adotada aqui foi essa questão desses grandes empreendimentos industriais. Vocês classificaram bem. E o outro é uma questão que também tem iludido muito a nossa população e que está presente em Maricá, está presente em Niterói, está no Rio de Janeiro e outras cidades, de que as nossas cidades vão se desenvolver a partir do capital imobiliário. Uma outra grande falácia. Em Maricá, Desirê caracterizou muito bem, né, essa inserção, esse contexto urbano industrial petrolífero. Maricá ganhou essa relevância toda a partir aí do pré-sal e a presença equivocada do Comperja aqui na Baía de Guanabara. E vejam só, que contradição enorme. Essa expansão da especulação imobiliária, ela se dá, como se deu no Rio de Janeiro, com um elevado nível de despejo e de remoções. Só da gestão do Eduardo Paes foram 75 mil pessoas removidas. O Crivella tentou remover 50 mil. E, ao mesmo tempo que ele ia para a grande mídia, dizia, nós vamos tirar o Rio de Janeiro da crise econômica através do capital imobiliário. Nas nossas cidades, vamos deixar claro aqui, hoje há uma associação das oligarquias locais, a classe política dominante, essas câmaras de vereadores, né? E aí essa aprovação desse projeto completamente ilegal aí, que permite a ocupação do solo na APA da Restinga, de Maricá, se dá numa associação das oligarquias locais com o setor imobiliário. Desirê colocou muito bem, numa globalização econômica. Nós estamos falando aí de bancos internacionais,
Lógico, existe ainda um capital nacional ali, misturado, né? Mas são os acordos, dos acordos. São os acordos locais ou territoriais. E, ao mesmo tempo, nós temos no país cerca de 6 milhões de imóveis vazios. Então, vejam só, além da falácia do emprego, eles iludem a população, ou grande parte dela, de que que isso é política habitacional. E os governos populares que nós tivemos recentemente, eles, de alguma forma, reforçaram isso, através desse Minha Casa Minha Vida e outros projetos, que, na verdade, não garantiram o direito à moradia, que é uma questão histórica, está na raiz da negação, o direito à terra. Né? Vocês sabem todos aqui que, quando houve a chamada abolição da escravatura, o fim da escravidão, entre aspas, porque hoje o pobre brasileiro, independente se ele é de ancestralidade indígena, se ele é de origem africana, ou se ele é o pobre, branco, pobre, ele não tem o direito à moradia assegurado. Então, é um processo de muita manipulação. Então, eu diria o seguinte, de alguma forma, essa luta de classe que foi colocada aqui, ela, no território dos municípios, como no de Maricá, tem que trazer à tona um debate sobre o direito à cidade e resgatar alguns instrumentos que estão aí, que estão no campo da esquerda há muitas décadas, né? Como, por exemplo, o debate do IPTU progressivo. É preciso, de alguma forma, não é simples, isso significa que é importante a gente eleger nossos vereadores, mas que também, no debate do movimento social, a gente traga essa reflexão para, de alguma forma, desmistificar que é através do capital imobiliário que nós vamos desenvolver nossa cidade. Não, não, não. Nós estamos dizendo que não apenas os ecossistemas, os biomas, serão cada vez mais sacrificados nesse progresso destrutivo do capital, mas também o território urbano das nossas cidades, né? Então, essas são as questões que eu queria trazer aqui para o debate, e só para trazer mesmo para a questão local, porque Maricá está diante de um grande dilema. Primeiro, se a gente for olhar o Brasil vivendo, principalmente a partir de 2016, e não é só a partir de 2016, porque a lógica financista ela se consolidou como política de Estado, política do governo federal, já na gestão da presidente Dilma, quando ela... E que foi um motivo, no final, um dos principais motivos da sua queda, o impeachment, o golpe, né? Quando ela, por exemplo, trouxe para o governo Joaquim Levy. Quando o Joaquim Levy foi para o governo, e um homem da banca, né? Aqui em casa eu comentei, falei, a Dilma vai cair. Olha, dizem que a nossa ancestralidade indígena tem determinadas coisas que a gente pensa e não deve falar. E olha, pessoal, realmente, a gente via de meses a meses o governo perdendo popularidade e cada vez mais se consolidando o golpe institucional. E vejam bem, qual é a situação hoje do país? A grande maioria dos governos de Estado e os nossos municípios estão na falência financeira. Falência financeira. Tem um elemento da corrupção. Tem um elemento da corrupção aguda, nós não podemos negar isso. Agora, nós não podemos considerar que o que faliu o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e que nos levou a um plano de austeridade fiscal, o tal do PRF, Plano de Recuperação Fiscal, fascinado pelo Estado com o governo federal, foi apenas a corrupção. Essa não é a única razão. Sérgio, esses incentivos fiscais... Janice, deixa eu te falar, eu congelei aqui, então eu perdi aqui um pouco a coisa, só um minutinho, só para fechar esse raciocínio, está congelada a minha imagem. Deu uma congelada, é isso.
Eu estou congelado aqui, olha, já tem um maior tempão, mas vocês estão conseguindo pelo menos me ouvir, né? Sim, você só congelou para a gente agora e você já estourou um pouquinho o tempo. Só porque tem muitas pessoas... Só fechar esse raciocínio, então. Desculpe, só fechar esse raciocínio. Então, a gente tem que entender que esses mega empreendimentos, eles concederam benesses, incentivos fiscais, na escala das centenas de bilhões. Isso ajudou a quebrar. Então, foram muitos equívocos no modelo de desenvolvimento. E eu acho que a esquerda brasileira precisa voltar ao debate do modelo de desenvolvimento também que nós queremos para esse país. Qual é o projeto que nós queremos, afinal? Ou nós vamos ficar só na crítica pontual ao moralismo da corrupção? Lógico que nós vamos continuar fazendo tudo isso. Então, essa é uma questão que eu acho que ela é muito importante. E aí, o que eu estava tentando trazer é exatamente essa questão da bonança, entre aspas, dos royalties. Porque pouquíssimas cidades do Estado de Janeiro, no país hoje, têm um volume de recursos que poderiam ser investidos em política pública e não estão sendo investidos em Maricá. Flávia trouxe muito bem o debate da ausência do saneamento, a questão do risco do colapso hídrico no leste metropolitano e outras questões, que essa riqueza do petróleo, que é uma riqueza passageira, ela deveria estar sendo pensada agora, não só para o presente, mas para o futuro. E não está acontecendo em Maricá. E eu acho, então, importante que o nosso partido esteja fazendo essa reflexão programática para pensar também o mundo pela ótica do ecossocialismo, mas também enfrentando na disputa local essa opção equivocada de, por exemplo, desenvolver a cidade, entre aspas, pelo viés da especulação imobiliária e sacrificando aí essa riqueza toda que existe do município. Olha, se tem um lugar que pode dar certo do ponto de vista socioambiental, eu já conversei isso com o Desirê, é a cidade de Maricá. Tem várias lagoas, extenso litoral, área rural, tem um monte de coisa. Precisa realmente ter uma mudança profunda na direção política do município. Obrigada, Sérgio. Então, as meninas, inclusive, falaram que você fecharia com chave de ouro